Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou o professor Diego. E se você acessou esse vídeo é porque você tem dificuldade de terminar os seus projetos pessoais, mesmo sabendo a importância que eles têm para o seu portfólio e mesmo sabendo que eles deveriam ser algo prazeroso de fazer, mas por algum motivo você não consegue terminar eles. Você até começa, mas acaba abandonando as ideias, acaba enfileirando um monte de projetos e no final você não conseguiu fazer nada. Meu intuito nesse vídeo não é dar uma solução perfeita, mas a gente tentar entender o porquê que isso acontece e o que a gente pode fazer para transformar esse cenário. Eu não sei para você, mas desde que eu comecei a estudar programação, uma das coisas que sempre me fascinou nessa área é que ela te possibilita criar coisas, não somente usar. Então, quando a gente pensa ali no nosso dia a dia, existe uma série de problemas que são resolvidos através de aplicativos. Só que nem todos os problemas que a gente tem são resolvidos da forma como a gente gostaria. E aí é onde entra a programação. Você tem a possibilidade de criar uma solução que funciona perfeitamente para você. Inclusive, quando a gente para pensar, muitas das pessoas que entram nessa área de tecnologia têm realmente esse intuito de criar soluções, né, startups, soluções tecnológicas que ajudem a resolver o problema das vidas das pessoas. O problema acontece quando a vida real vai lá e knock knock na nossa porta, né? E aí o que acontece é que a gente começa a pegar todas essas ideias, esses sonhos, esses projetos e a gente coloca em segundo plano. Então a gente começa até a trabalhar em algumas ideias, só que facilmente a gente acaba desistindo delas, seja por falta de tempo, de cansaço, ou a gente está esperando ter uma motivação para conseguir trabalhar nesses projetos. E isso acaba nunca acontecendo. Então a gente começa a entrar num ciclo onde você tem uma ideia, você começa a trabalhar nessa ideia, você trava nessa ideia até você ter uma nova ideia, então você abandona a anterior e começa a trabalhar nessa ideia porque ela é mais empolgante, ela parece ser mais fácil, ela parece fazer mais sentido. Então você entra nesse ciclo, e aí quando você percebe, você já abriu mão de vários projetos e não terminou nenhum deles. E então o que acontece? Você simplesmente aceita de que nunca vai conseguir terminar um projeto e desiste pelo menos por um tempo. Até que acontece o ano novo, você renova suas energias, seus votos e metas profissionais e começa a trabalhar neles de novo, só que aí você se vê de novo nesse ciclo onde você não termina os projetos que você começa, enfim, e aí você se frustra de novo, até que chega um momento que você simplesmente desiste de fazer projetos pessoais e foca no seu trabalho profissional apenas. O que levanta a grande questão desse vídeo, né? Por que será que a gente nunca consegue terminar os nossos projetos pessoais? Bom, a verdade é que já existem uma série de livros, cursos e vídeos por aí que falam sobre motivação, sobre distração, sobre procrastinação e assim por diante. Então eu vou te trazer uma abordagem bem direta ao ponto, bem objetiva, para tentar te ajudar a sair dessa situação. Para conseguir sair dessa situação, a gente tem que voltar ali para a primeira lei de Newton, né, que diz que basicamente um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, assim como um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Quando você pensa em fazer um projeto pessoal, algo que vai além da sua rotina de trabalho, de afazeres domésticos, né, e de responsabilidades, você está querendo sair do repouso. Né? Repouso não é necessariamente estar deitado ou alguma coisa do tipo. O que acontece é que, geralmente, a força necessária para tirar você desse repouso é muito grande. E por que geralmente essa força é muito grande? Primeiro porque os projetos que você dimensiona, eles são muito grandes. A gente geralmente pensa muito grande, o que não é ruim, né? A gente tem uma ambição, a gente quer fazer um gerenciador que vai ter um monte de features, a gente quer fazer algo, né? Quer fazer o mundo inteiro em um dia só. E esse é o segundo problema, né? A gente depende de momentos onde a gente tenha muita motivação e muito tempo para conseguir trabalhar nessas grandes ideias. Então, quando você está esperando, né, ter grandes momentos de tempo e de motivação para construir grandes coisas, pode ter certeza de que você facilmente vai travar. Porque a sua expectativa é tão alta que quando você não consegue produzir na primeira oportunidade que você tem, você acaba desencanando. Quantas vezes você já não pensou, bom, vou codar de madrugada nesse projeto, ou vou codar no final de semana quando eu tiver tempo. E aí chega a madrugada, você tá muito cansado para fazer isso, ou chega no final de semana, você realmente não tá muito afim de trabalhar nisso, porque você já é dev, você já trabalha na frente do computador o dia inteiro, você quer fazer outras coisas, e assim por diante. E aí não tem como você abandonar, na maior parte das vezes, as suas responsabilidades, o seu trabalho para focar nesse projeto. E aí o que acontece é que você acaba abandonando, porque essa é a forma de acabar lidando com isso. O seu trabalho, as suas responsabilidades, seus afazeres são mais importantes do que os seus projetos pessoais.
A solução para que você consiga, então, tirar as ideias do papel e para que você consiga trabalhar nelas é diminuir o esforço que você tem para te tirar desse repouso. E para conseguir diminuir esse esforço, você tem que pegar a sua ideia e dividir elas em etapas muito, muito, muito menores. E aí você começa a agir em cima dessas etapas. É a velha analogia da escada, né? Você não pensa no final da escadaria, você tem que ir degrau por degrau e eventualmente você vai chegar lá. Aqui não é muito diferente. Então, para começar a agir, você tem que começar fazendo muito pouco. E quando eu digo muito pouco, é muito pouco mesmo. Começa fazendo ali através do que o pessoal chama da regra de 2 minutos. Pega, por exemplo, seu fone de ouvido, coloca ali uma música legal e fala: bom, vou trabalhar nesse projeto enquanto essa música durar. Provavelmente ela tem de 2 ali a 5 minutos. E começa a trabalhar no seu projeto enquanto a música estiver durando. Você vai perceber que em boa parte das situações você já vai estar na segunda, terceira, quarta música e você continua trabalhando naquele projeto. E sabe por que isso acontece? Porque você começou a estar em movimento. E um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. É lógico que nem sempre vai funcionar. Às vezes você vai parar exatamente naquele momento e tá tudo bem. Mas você vai perceber que vai ter muito mais facilidade em continuar uma vez que você já deu o passo inicial. A grande sacada é que você vai começar a fazer disso um hábito. Nem que seja trabalhar 2 minutos por dia dentro do seu projeto, você vai começar a fazer isso com frequência. A construção de um hábito não está associada com o tempo que você leva para fazer uma atividade, mas sim a frequência. É por isso que muitas pessoas não começam um hábito. Ah, eu tenho que fazer 1 hora de academia por dia. Não, na verdade você tem que fazer menos tempo, só que com mais frequência. À medida que você vai fazendo isso com frequência, você começa a construir um hábito. E eu sei que como pessoas desenvolvedoras a gente tem aquela mania de querer fazer tudo com perfeição. A grande questão é que feito sempre é melhor do que perfeito. Você não precisa fazer o melhor código, você não precisa fazer a melhor arquitetura logo de cara. Na verdade, você precisa começar a fazer. À medida que você for progredindo, você vai começar a construir esses hábitos e esses hábitos vão fazer com que você consiga terminar finalmente as coisas que você estiver trabalhando. Só que não se engane, tá? Isso leva tempo. Eu sei que quando a gente pensa em projetos pessoais e em mudanças para nossa vida, a gente pensa muito alto e pensa num prazo muito pequeno. E é por isso que a gente logo se decepciona. É necessário ser mais realista, paciente e ser persistente naquilo que a gente estiver trabalhando. E sempre que você ficar inquieto ou inquieta em relação a isso, é importante lembrar que é sempre melhor você ter feito menos do que você esperava do que não ter feito absolutamente nada. E é claro que quando a gente começa a falar de hábitos, existe uma outra complexidade associada, mas a gente fala disso de um outro vídeo, tá bom? Espero do fundo do meu coração que eu tenha conseguido te ajudar, te dar alguma luz para que você consiga realizar os seus projetos pessoais nesse ano de 2025. Fica um grande abraço para você. Não esquece de se inscrever no canal, de acessar o artigo que está embaixo e de me seguir nas outras redes sociais para você ter mais informações sobre aulas, workshops, os cursos e assim por diante. Tem muita coisa boa vindo por aí. Um grande abraço para você, a gente se vê numa próxima. Eu fico por aqui e tchau, tchau!